Que a infinita graça do nosso Senhor possa, de maneira muito especial, encher os nossos corações. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Salmo de número 27. Vamos ler o versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez nós estamos aqui reunidos no Teu nome, unicamente em Teu nome. Pedimos ao Senhor que na Tua infinita graça, misericórdia, o Senhor possa se derramar, se revelar aos nossos corações. Senhor, que a vida e o poder da Tua palavra possa penetrar nos nossos corações e nos aquietar aos Teus pés. Senhor, dá-nos um senso de reverência pela Tua presença. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, iniciamos ontem este assunto aqui do Salmo de número 27, o versículo 4, compreendendo a vida cristã nos lugares celestiais, ou a vida cristã nos lugares celestiais. O meu enfoque está baseado neste texto, neste versículo que acabamos de ler. Essa linda oração, um anelo, um profundo desejo do coração deste salmista, que era habitar a casa do Senhor. Ele só tinha dois motivos numa oração. Uma oração, dois motivos. Uma só coisa. Eu peço ao Senhor que eu possa morar na casa do Senhor. E se ele alcançasse isso, ele queria duas outras coisas. Contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu santo templo. Não é uma oração que nós podemos examiná-la rapidamente. Nós precisamos ver as partes deste texto para entender a sua singularidade, sua profundidade. Hoje eu quero compartilhar com vocês apenas essa frase: morar na casa do Senhor. O assunto casa de Deus é um assunto que percorre toda a Bíblia. E a primeira vez que este assunto nos é ensinado na palavra de Deus é em Gênesis capítulo 28. Curiosamente, neste livro de Gênesis, nós temos uma demonstração daquilo que não é a casa de Deus. Primeiro, nós vamos ver aquilo que não é a casa de Deus. Aí você vai para o capítulo 11, e você tem aquela torre de Babel. E se você pega o assunto, o que podemos chamar assim, a oposição à edificação de Deus, ou a oposição à casa de Deus, você tem que começar aqui nesse capítulo 11. Porque você vai ter também, por toda a Bíblia, até no livro de Apocalipse, até chegar em Apocalipse capítulo 18, você vai ter o assunto Babel, ou Babilônia, ou confusão, ou aquilo que não é a casa de Deus. Esses dois assuntos são como que duas linhas paralelas na Bíblia. E Deus vai nos mostrar o que é Babel. Babel é confusão. Babel é Babilônia. Babilônia é um lugar onde o povo de Deus fica em cativeiro. E ali, o que aconteceu naquele cativeiro? Vocês sabem muito bem que eu estou falando daquele cativeiro babilônico, quando a nação de Judá permaneceu ali 70 anos. Então, como eles tinham perdido a realidade da casa de Deus, o que eles criaram? Sinagogas. Então, essas coisas que aparentemente são sutis, elas de fato revelam uma realidade profunda, muito séria. Nós precisamos ter um olhar bíblico. Sabe qual é o grande problema da nossa falta de discernimento? É que nós perdemos o olhar bíblico. Nós olhamos todas as coisas de acordo com a nossa mente, de acordo com conceitos e padrões do mundo.
Nós precisamos avaliar todas as coisas a partir de um ponto de vista espiritual. Nós precisamos ver todas as coisas a partir do ponto de vista bíblico. E quando nós perdemos a avaliação das coisas do ponto de vista bíblico, nós passamos a ser naturais em nossa maneira de avaliar as coisas. Avaliamos tudo de maneira natural. E aí você nunca consegue ver a motivação, o espírito maligno que se esconde por detrás das coisas. E aí muitos cristãos ficam perdidos, são superficiais. Qual é o grande problema da fé cristã hoje? O grande problema da fé cristã hoje é que os cristãos são superficiais. Não precisamos fazer um estudo científico para isso. Não precisamos fazer uma análise microscópica para isso. Se nós pegarmos só os nossos dias aqui, a gente percebe que o que é essencial é colocado de lado. A gente não dá tanto valor assim. A gente deixa demonstrar que aquilo que fazemos não é sério, aquilo que pregamos não tem valor algum. Veja, por exemplo, eu estava vendo a programação ali, tem um período de oração aqui, não tem? Ou eu enxerguei errado, não é? Mas aqui nós temos todos os períodos funcionando, menos esse. Então significa que a oração não é importante. A oração não é importante. Não vou nem pedir para você repetir isso, que eu vou ficar falando sozinho aqui. Se eu dissesse assim, irmãos, vamos dizer, a oração não é importante. Ninguém ia dizer. Mas nós tratamos ela como se fosse algo sem importância. Não é verdade, irmãos? Vamos dar outro exemplo mais prático. A pregação do Evangelho. Nós, como testemunhas. A gente fala muito assim, a igreja precisa viver o Evangelho, né? A igreja precisa pregar o Evangelho. O grande problema da pregação do Evangelho não é porque você é tímido, não é porque você não sabe o que dizer. Sabe por que você não prega o Evangelho? Porque você não vive o Evangelho. Vou só fazer uma pergunta, vamos aprofundar nessa pesquisa nossa científica. Vamos olhar isso de maneira mais microscópica. Agora sim, agora é pesquisa mesmo. A gente vai lá no gene da coisa. Quantas pessoas, estamos no mês de junho, quantas pessoas você pregou o Evangelho nesses 6 meses? Você pregou. Não é dando telefone de WhatsApp, não. Você pregou. Você se importou. Você viu uma pessoa, seu coração queimou. Você orou por ela. Senhor, como John Knox, dá-me essa alma, então tira a minha alma. Quantas? Sabe por que você não prega o Evangelho? Não é porque você é tímido. É porque você não vive o Evangelho. Porque pregar o Evangelho é resultado de viver o Evangelho. Ou não, irmãos? Ou é melhor a gente parar aqui e ficar confabulando? Ou não é, irmãos? Não precisamos criticar as denominações, precisamos criticar o mundo que está em pecado. É nós que não confrontamos o pecado, porque para nós é muito mais cômodo sermos religiosos. Porque nós não temos uma consciência julgadora. O Espírito Santo não penetra lá para julgar, a palavra não penetra lá para condenar, dizer você está errado. O Espírito não penetra para te convencer do mundo, do pecado, da justiça. Então tem alguma coisa errada no mundo. Eu posso dizer para você que essa coisa errada está exatamente na igreja. Porque o mundo já é errado por natureza, ele jaz no maligno. E nós jaz em quê? Essa é uma pergunta também. Por favor, nós não podemos agredir a mente dos inteligentes. Tem uma coisa errada nesse universo aqui. O mundo jaz no maligno, está normal. E a igreja jaz aonde? Jaz em Cristo. Ah, então, resposta maravilhosa. O que essa vida em Cristo tem produzido? O que, irmãos? Então, nós precisamos ser uma resposta de Deus para o mundo. Nós precisamos dizer para o mundo o que é a casa de Deus.
Nós precisamos, não é abrir a boca, você não precisa nem abrir a boca, falar muitas coisas. Eu sempre ouço algumas pessoas e outras dizer assim, que as pessoas, na hora do desespero, procuram elas. Sabe por que procura? Porque sabe onde tem águas vivas. Sabe onde tem vida no Espírito. O duro, irmãos, é que nós achamos que estamos bem espiritualmente e estamos mortos espiritualmente. Não há vida comunicada, não há vida expressada. Não há fome da palavra de Deus. A nossa Bíblia, você pega a palavra de Deus somente quando você vai para a reunião. Depois você coloca ela num lugarzinho, como se ela fosse um jarrinho, algum apetrecho da sua casa. Não existe relacionamento com isso aqui, ó, com a palavra de Deus. Não existe comprometimento. Nós não nos ocupamos com aquilo que Deus está ocupado. Então, a sensação que eu tenho é que nós estamos fazendo papéis de palhaços. Nós só viemos aqui entreter os irmãos esses dias com algumas mensagens, os irmãos choram um pouquinho, os irmãos se comovem um pouquinho, depois vai embora. Eu tive uma experiência dessa há pouco tempo atrás, numa comunidade, ou em algumas comunidades, era uma conferência, e tinha um irmão ministrando a palavra, nós estávamos juntos nessa conferência, e as duas palavras eram extremamente contundentes. Contundentes. E naquela tarde, e era uma conferência muito longa, eram 14 palavras numa conferência só. Irmãos, pensa assim, nossa, uma igreja, uma comunidade, ou várias comunidades se reuniram para receber 14 palavras durante uma semana, é porque os irmãos realmente têm fome da palavra. É ou não é? Eu creio que sim. E quase no final dessa conferência, estávamos cansados, porque foram 2 conferências naquele país. Uma ao norte e outra na região central. Estávamos cansados, mas mesmo assim com muito vigor espiritual. E naquela tarde, aquele irmão que estava comigo ministrou uma palavra. Meus irmãos, eu olhava para os olhos dele e vendo as lágrimas descer. E ele com aquela sensibilidade, aquela ternura, aquela vida, aquele amor, que é o próprio Cristo fazendo aquilo através dele pela sua igreja. E os irmãos sérios, silenciosos. Quando o irmão fez a oração que terminou, e como passamos aquele dia, foram 2 reuniões pela manhã, e lá nesse país eles almoçam bem tarde. Então os horários lá é bem diferente dos nossos. Então os irmãos passaram o dia no shopping, fomos almoçar, quase todos os irmãos foram para o shopping almoçar, e aí eles voltaram felizes, que eles passaram no museu, passaram não sei aonde, voltaram, cheio de vigor. E aí, acho que quando entraram no local, parou tudo, colocaram a máscara da seriedade, todo mundo sentou, ouviu a palavra, mas quando o irmão disse, amém, eles levantaram, aí começaram a brincar, rir. O que o irmão falou ali era algo entre Deus e Satanás, entre céu e inferno, vida e morte, salvação e condenação. Como? Como? E os irmãos anciãos brincando também ali, brincando assim, conversando com eles. Alguma coisa tem que estar errada. Ou aqueles 2 irmãos que estavam ministrando ali faziam papéis de palhaços, e o que eles pregavam não era sério, ou então alguma coisa muito grave estava no meio daquela assembleia, ou daquelas assembleias. É isso, irmãos, que a gente não acorda. Entende? Eu estive numa comunidade há pouco tempo também, percebi algo, e tenho, ultimamente, percebido isso, e tenho falado com os anciãos, com os presbíteros. E esse é o grande problema da igreja hoje. Sabe qual é o grande problema da igreja hoje? Não são os jovens que estão deixando o Senhor. Não é porque as irmãs gostam de ficar atrapalhando seus maridos a ter mais liberdade de servir. Não é porque os maridos estão muito acomodados nas suas casas e se resume sua vida a um aparelho desse tamanho chamado controle remoto. E o único metro quadrado da vida dele se resume ao sofá onde ele deita, fica assistindo o dia todo futebol.
problema não é esse, irmãos. O grande problema hoje é a apostasia dos anciãos, a falta de visão espiritual, a falta de discernimento, a falta de sabedoria, a falta de graça na palavra, de poder espiritual. E na grande maioria das comunidades, os presbíteros estão em conflitos entre eles mesmos. E nós estamos orando para Deus salvar os nossos jovens, sendo que o câncer é outro. Isso é só uma gripe. Está faltando vida na Assembleia porque o fogo não está ardendo no altar. Está faltando profetas e mestres. Entende? Está faltando cajado e vara. Está faltando trombeteiros. Está faltando alguém que nos mostre o caminho, nos diga até quando. É isso que está faltando. E nós acostumamos com as reuniões da igreja, acostumamos com os cânticos, acostumamos com as formas, acostumamos com o ritual da mesa do Senhor. A mesa do Senhor não é ritual, mas se tornou um ritual. Acostumamos com tudo isso, irmãos. Falo para vocês, o dia que a reunião de oração não for a mais desejada na igreja, vamos continuar sendo o que somos e a glória do Senhor não vai estar entre nós. Enquanto os anciãos ficarem acomodados de trás apenas de um título, isso não é título, isso é função. Isso não é posição, é serviço. A nós não veremos a glória do Senhor encher a sua casa. Vamos ter euforia. Vamos precisar que os irmãos dos cânticos nos eleve em adorações bonitas que nós não vivemos. Cantamos o que nós não vivemos. Tem coisa mais triste você ver os irmãos cantar assim ou então orar. Senhor, nos prostramos na tua presença, mas não prostra. Eu não consigo entender isso. Senhor, eu te entrego tudo que eu sou, não entrega nada. Senhor, tu és tudo para mim, mas o cachorro de estimação, o gatinho de estimação é mais importante. Enquanto nós ficarmos com essas mentiras, a glória do Senhor não vai habitar a sua casa. Irmãos, vocês podem não crer no que eu estou pregando. Podem não dar valor algum. Eu quero perguntar, o que vocês têm de melhor? O que vocês têm de melhor? Vai para a internet ouvir os piadistas, os brincalhões. Está sim de gente seguindo eles, com rastro de morte. Se nós não recuperarmos essas coisas, e não formos, irmãos, não é ficar apontando o dedo, não, é você. Porque tem muitos irmãos que se gabam da sua casa, minha casa, meu casamento. Eu quero saber se a sua casa tem alguma coisa a ver com Gênesis 12. Seu casamento tem a ver com Gênesis 12. Deus disse assim para Abraão, eu vou te abençoar e tu serás uma bênção. Porque tem muito irmão que a bênção dele se limita ao metro quadrado onde ele vive. Ele não consegue ser uma bênção para os vizinhos do lado, para os de frente, para os irmãos. Isso não é bênção espiritual. Isso é comodismo espiritual, isso é enganação. Satanás, ele tirou a mão, ele não está te importunando, e você que não tem tido discernimento, para te enganar. E você só é uma bênção para você mesmo. Deus não nos salvou para nós sermos uma bênção para nós mesmos. A bênção de Deus é um rio que flui a partir de nós. Não é um mar morto que fica dentro de nós. Escute isso. Então, se nosso assunto aqui, irmãos, é a glória de Deus, é a casa de Deus, o que nós vamos pregar? O que nós vamos falar? O que nós vamos fazer? Você vê irmãos orando 20 anos, Senhor, nós queremos começar. Pelo amor de Deus, tem 20 anos que não começou, vai começar agora, depois de 20 anos. É uma oração, irmãos, que a pessoa está enganando a si mesmo. O Senhor faz algo novo. Algo novo? E o que já foi feito não prestou, não? O Espírito foi derramado tem 2000 anos. Isso não é importante, não? Jesus morreu tem 2000 anos. Isso não é importante, não? Ele venceu o diabo, venceu a morte, venceu o inferno. Ele assentou os céus, é o nosso sumo sacerdote. Precisa de alguma coisa a mais para ser feita? Irmãos, quem precisa fazer somos nós, não é Deus, não. Nós precisamos criar. A palavra que você já sabe. É isso que nós precisamos criar. É isso, irmãos. Porque senão vai ficar esse cristianismo barato.
E vamos ficar de conferência, conferência, culto, culto. E sabe o que acontece? Nada. Aí, quando a gente prega um assunto tão elevado como esse, nós somos obrigados, irmãos, a concordar que é isso mesmo. As palavras que foram ministradas até aqui, é isso mesmo. É isso mesmo, é desse jeito mesmo. Vamos viver isso mesmo. Nada muda, nada acontece. Falamos da volta do Senhor, os irmãos se alegram. Eu fico me perguntando, mas é esse povo que o Senhor vai levar? É nós? É eu? É nós que estamos vivendo isso? Nós que não gostamos de oração? Nós que não temos pregado o evangelho aos perdidos? É nós que o Senhor vai levar para reinar com o Senhor? Nós, com um coração soberbo, com um coração entulhado de mundanismo, materialismo, é nós, Senhor, é essa igreja que te ama de fachada, que vive usando máscaras para te agradar, é essa igreja mesmo, Senhor? Ah, então, descobri uma coisa, o Senhor não é sério, o Senhor não é santo, é tudo brincadeira. Não é, não é brincadeira. Não é, irmãos. Pessoas estão morrendo, jovens cristãos estão suicidando. Falo isso com muita tristeza. Casamentos estão sendo destruídos. O Senhor Jesus disse assim: matarão os teus filhos, derrubarão os teus muros, porque não conhecestes o tempo da minha visitação. Então, o que tem sido pregado aqui é sério. É sério. As profecias estão aqui, irmãos. Patente. Não é mentira, é patente. São exames bíblicos por homens, pesquisas, estudos, que mostram claramente, irmãos, que se nós não formos a última geração, a geração dos nossos filhos será a última. Será a última. E o que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Vamos deixar que modelo de igreja, que modelo de comunhão, que modelo de palavra, que modelo de vida, o que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que eles vão pregar para a geração deles? Pensa nisso. O que os nossos filhos vão pregar? Como eles vão viver o lar deles, o casamento deles? Como eles criarão seus filhos? Que, irmãos, nós vamos deixar? Você não se preocupa com isso? Você não está preocupado com isso? Então nós precisamos cair na real. Precisamos ler esse texto e perguntar o que é a casa de Deus. Então tem duas linhas que ela percorre toda a Bíblia. A linha de Babilônia e a linha de Betel. Betel e Babilônia. Livro de Gênesis. Capítulo 11, capítulo 28. No capítulo 11, eles queriam construir uma torre que tocasse os céus, para ali colocar o seu nome. Já ficou claro para você? Ou precisa de mais alguma explicação? Não precisa. Isso é visível. Os homens têm procurado edificar torres, babéis, e ali eles têm colocado os seus nomes. Porque a centralidade de Cristo não tem lugar nessa forma de edificação. Mas, por outro lado, você vai ver Betel. Betel no hebraico significa casa de Deus. Lá no capítulo 28, aquele sonho de Jacó, ele viu uma escada que ligava os céus na terra. Porque a casa de Deus é o lugar onde os céus e a terra se encontram. Lá em Babel, eles queriam colocar o nome deles acima de todos os nomes. Agora lá em Betel, Deus está exaltado sobre essa escada. E há uma porta celestial. Os moradores daquela região que construíram Babel, eles queriam tocar os céus. Mas quando você olha Betel, é os céus que tocam a terra. Que lindo isso. Nosso Senhor vai interpretar esses sonhos de maneira muito especial em João capítulo 1. Então você vai percorrendo toda a Bíblia. Uma coisa linda desta doutrina, deste assunto Casa de Deus, é no livro de Salmos. Porque aqui, neste livro, nós vamos ver que Deus escancarou essa doutrina. Nós vamos ver várias expressões para esta casa de Deus, santuário,
templo, morada do Altíssimo, esconderijo do Altíssimo. Nós vamos ver muitas expressões para casa de Deus. Porém, nada se compara ao que nós vemos no Evangelho de João. Nosso Senhor Jesus, ele nos é apresentado como a casa do Pai. Casa de meu Pai. Ele diz lá em João capítulo 2, não façais da casa de meu Pai. E aqui nós vemos a seriedade do Senhor. Quando ele chegou lá no templo em Jerusalém, em João 2, o que ele viu? Ele viu o que nós estamos vendo hoje. Falta de reverência, distorção daquilo que é sagrado, desprezo às coisas espirituais, a banalização dos fundamentos dados por Deus, a corrupção da visão celestial. Aqueles que deveriam ministrar segundo os padrões da palavra de Deus, estavam ministrando segundo os padrões do mundo, do contexto e da cultura daquela época. Nosso Senhor viu que aquilo que era uma representação da sua casa, não era o testemunho real, mas a representação da sua casa, estava corrompida. Havia um comércio a céu aberto. Nosso Senhor não se conteve. Ele é sério, irmãos? Ele é sério. Ele fez uma azorrague e saiu quebrando banca, dando chibatada em gente. Eu confesso para vocês, eu tenho dificuldade de ver o Senhor nessa cena, mas eu fico imaginando ele. Mas o que prende meu coração quando ele diz, o zelo da tua casa me consome. Temos zelo pela casa de Deus, irmãos, por esse assunto. Será que você está esperando acontecer para crer? Será que você está esperando algo acontecer para você entrar? Porque quando as virgens nécias quiseram entrar, a porta fechou. Quando a multidão queria ver, Jesus cerrou a porta lá na casa do Jairo e só entrou seus discípulos. Porque as experiências espirituais não é para quem quer ver, é para quem crê. Então, deixe eu te mostrar esse assunto. Você vai percorrendo toda a Bíblia. Toda a Bíblia você vai ver a grandeza deste assunto. Então, Jesus ele vai traduzir de uma maneira linda. No capítulo 2, nosso Senhor ele vai dizer assim, não façais da casa de meu Pai. Essa frase, casa de meu Pai, é um princípio muito importante. Porque o Evangelho de João, ele tem uma mística, ele tem um fundamento místico, extraordinário, profundo, extremamente significativo. Toda a Bíblia, ela foi soprada por Deus. Homens escreveram, não foram os homens que foram inspirados, é a Bíblia que é inspirada. Os homens foram usados, porém a Bíblia que é inspirada. Então isso é lindo, porque isso guarda o nosso coração de nos concentrar em homens, e sim naquilo que foi inspirado. Toda a Escritura ela não contém, ela é a palavra de Deus. Ela foi soprada por Deus. Então escute, no Evangelho de João, o Espírito Santo soprou de uma maneira magistral. Você vai encontrar frases e palavras que ocorrem 2 vezes. Eu falei ontem sobre isso. Essa frase, casa de meu Pai, é uma delas. Então aqui em João 2, está assim, não façais da casa de meu Pai. E se você continua lendo, ali perto do versículo 19, o apóstolo João vai descrever assim, que Jesus estava fazendo referência ao seu corpo. Ao seu corpo. Lembra que ele diz assim, destruirei esse santuário, em 3 dias o reedificarei. Essa palavra reedificarei, a raiz que forma essa palavra no original grego, é a mesma palavra para ressuscitarei. Porque ele estava fazendo, aí João vai dizer logo abaixo, que ele estava fazendo referência ao seu corpo. Não era aquele templo representativo. O problema da representação é que eles não estavam tocando a realidade espiritual. Então veja, quando você chega no capítulo 14, olha o que Jesus coloca sobre a
casa de Deus. Ele inicia assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aí ele diz, na casa de meu pai, a mesma frase, exatamente a mesma frase. Na casa de meu pai. Veja que em João 2, a casa de meu pai fazia referência a ele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então não precisamos de lexo grego, não precisamos de comentário bíblico, não precisamos de nada, precisamos só de leitura. Então, olha a leitura, na casa de meu pai. A casa é de quem? Do pai. Casa de meu pai. Há muitas moradas. Então, se a casa é do pai e tem muitas moradas, quem vai habitar essas moradas? Quem? Nós? Não. O pai. Ou na sua casa, quem habita é os vizinhos? Na sua casa tem muitas moradas. Quem é que habita essas moradas? Quem é que usa a cozinha? Quem é que usa o quarto? Quem é que usa a sala? É você, a casa é sua. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. Estava dizendo, essa palavra preparar é o sentido de adornar. Não são palavras simples, irmãos. Cada palavra dessa merece um estudo. Aí você vai ver que ele vai dizer assim, eu vou adornar vocês como noiva, para que vocês se tornem esse lugar da habitação eterna do Pai. Está vendo? Vou preparar os lugares, mas vamos buscar isso de maneira hermenêutica. Se você estuda capítulo 14, você vai encontrar duas vezes ali, dois termos importantes. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Aí o versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele moradas. Uma no singular, outra no plural, mas o termo grego é o mesmo. Duas vezes. Então, quem vai? Moradas, na casa de meu pai, há muitas moradas. Quem são essas moradas? Nós. Olha o versículo 23. O Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então, meus irmãos, veja isso. A importância, a seriedade, a grandeza deste assunto. Casa de Deus. Então o salmista diz aqui, uma coisa eu peço ao Senhor, eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor. Então vamos entender o que esse salmista está dizendo sobre esse anelo dele, esse desejo dele. Porque nós temos individualmente, cada um de nós aqui, precisamos perguntar se o nosso coração tem o mesmo anelo do coração desse salmista. O anelo do coração do salmista não é um anelo extraordinário. Não é. Eu vou dizer para você, o anelo desse salmista deve ser o anelo de todos nós. Deve ser um anelo comum a nós. Na vida espiritual não podemos ter um anelo diferente desse. Este tem que ser o nosso anelo. Este é o padrão. Desejar a casa de Deus, desejar ser esta morada de Deus, deve ser o anelo natural de todos nós. Então vamos avançar. Deixe-me repetir, só para fazer um elo do que foi dito ontem, daquilo que está sendo dito agora. Então deixe-me colocar os pontos para ficar bem claro. O assunto Casa de Deus inicia ali em Gênesis 28, percorre todo o Velho Testamento, e nós vamos ver a exposição disso de maneira gloriosa no Evangelho de João. Isso nós não estamos falando do tabernáculo e de tantos outros assuntos que nós podemos associar a essa grandiosa doutrina. Agora, meus irmãos, lembre-se que ontem nós terminamos estudando os versículos 14 e 18 do Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo, o logos, aquele que foi
e sempre eternamente foi Deus com Deus, ele habitou. A palavra habitou no versículo 14 é o quê? Armar tabernáculo, armar o templo, o santuário, que é uma designação da casa de Deus. Porque Deus é um grande santuário, habitado pelo seu Filho e habitado pelo seu Espírito. Toda essa ideia de habitar, toda essa ideia de templo, toda essa ideia de santuário, tem a sua origem em Deus. Não é o tabernáculo. O tabernáculo é simplesmente uma representação daquilo que é mais elevado. Onde nós descobrimos isto? Hebreus capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Existe um santuário celestial onde Cristo, esse é o verdadeiro, ele não foi feito por mãos humanas, porque é um tabernáculo eterno. Então esse tabernáculo é o Senhor. Agora em João 1,14 diz que ele veio, aquele tabernáculo agora desceu, ele habitou, tabernaculou, que é o termo no grego é tabernaculou. Olhe bem, é um termo que, como eu disse, ocorre 5 vezes no Novo Testamento, mas eu vou ler apenas 2 ocorrências. A primeira está no capítulo 7, versículo 15, não carece vocês ler, porque eu li esse texto ontem, vou apenas passar rapidamente. Diz assim, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Apocalipse 7,15. É aquele que se assenta no trono, é que aquele que se assenta no trono estenderá, a palavra aqui, estenderá seu tabernáculo sobre eles. Eu preciso que vocês atentem para esse texto. E o último, Apocalipse ainda, capítulo 21, versículo 3. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Agora, olha a frase, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Meus irmãos, como nós precisamos tirar a sandália dos pés diante de textos assim? Porque são textos que tratam da nossa viva esperança, da nossa certeza absoluta. Porque se isso aqui não é verdade, nós somos as pessoas mais infelizes, a vida não tem sentido. É comer, beber e morrer. Nós deveríamos nos alegrar muito mais com a morte das pessoas, porque quando uma pessoa morre, a gente vai dizer, graças a Deus, saiu desse mundo triste, ruim, que logo eu também vou e não tem graça nenhuma. Ou então vamos comer, beber igual os epicureus, comer, beber e morrer. Assim que eles tinham uma filosofia, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Assim, não tem sentido a vida. Toda essa complexidade fabulosa da vida biológica, da vida macrocósmica, tudo isso, irmãos, é simplesmente uma ironia espetacular. Não sei se cabe aqui, mas eu vou colocar. Espetacular do acaso. Entendeu? Não, irmãos, não tem como ser. Não tem como ser. Isso não é fruto do acaso. Existe uma mente sábia, soberana, infinita, no seu poder, na sua glória. Ele colocou tudo no seu devido lugar. Colocou a medida de gases que nós precisamos, até a medida de gases que nós precisamos na respiração. Tudo, irmãos, é colocado de maneira simétrica. Simétrica. Você tem no seu organismo tudo funcionando de maneira simétrica. Quando você come uma maçã, seu organismo é tão perfeito que tem as células. Aí sabe como elas vão trabalhar? Elas sabem, aquelas células que vão pegar aquela proteína ou aquela vitamina que você precisa para tal órgão. Aquilo que vai ser descartado, aquilo que não serve, vai ser jogado fora. E aquilo que é importante, aquilo que é vitamina para o seu corpo, aquilo que você precisa, elas vão trabalhar para tornar vida. Existem órgãos dentro de nós, irmãos, quando eles começam a sofrer algum dano, eles mesmos vão regenerando, trabalhando. Está tendo uma oficina, uma indústria aqui dentro de nós funcionando. Como foi que surgiu isso? Um dia uma amebinha foi lá e foi. E aí envolveu química, envolveu matemática, envolveu nada, irmãos. Eu preciso ter muita fé para acreditar numa loucura dessa. Você entende, irmãos?
Você imagina? Agora eu leio com a minha pequena fé, porque para crer nisso tem que ter uma fé maior do que a de Abraão. Agora, com a nossa pequena fé, você lê e vê assim: Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus estará com eles. Aí, irmãos, em resposta a isso, nós vamos cultivar a apostasia. Em resposta a isso, nós vamos desprezar a reunião de oração. Em resposta a isso, irmãos, nós vamos ter um relacionamento frio com a palavra. Não, irmãos. Eu falo para vocês, se é loucura você imaginar que uma ameba surgiu, sabe lá de onde? Você acha que isso é loucura? Para mim, loucura é você ver tudo isso, desprezar. Isso é que é loucura. Para mim, loucura não é a incredulidade do ateu, é a fé religiosa que é loucura. Porque para mim, os piores ateus não são aqueles que não creem em Deus. Para mim, o pior ateu é aquele que vive como se Deus não existisse. Aquele que nega Deus. Esse é o pior ateu. Aquele que finge crer. Ele crê, mas ele não vive. Como é que explica isso? Eu também não sei explicar como essa ameba deu origem a tudo. Eu não consigo entender esse tipo de incredulidade. Por isso que Jesus foi tão radical. Por isso que a palavra de Deus vai nos mostrar como Deus foi severo com esse tipo de incredulidade. Você se lembra, eu citei ontem lá em Ritma, quando o povo de Israel chegou em Ritma, 15ª estação. Tiveram medo de entrar porque viram os gigantes e as cidades fortificadas. O que eles fizeram? Eles voltaram. Trouxeram um relatório desanimando o povo, dizendo que era impossível entrar em Canaã. O que aconteceu, irmãos? Deus julgou toda aquela geração. Enquanto toda aquela geração não foi sepultada no deserto e uma nova geração não cresceu e amadureceu, eles não puderam tomar rumo a Canaã. Você vê a seriedade de Deus. Porque Deus abomina a incredulidade. Porque o ímpio, irmãos, ele não teve a oportunidade de ver, de experimentar, de ouvir o que eu e você temos visto e temos ouvido. O ímpio não. O ímpio não. Nós temos visto, nós temos ouvido, nós temos recebido e temos desprezado. E nada muda. Aí ficamos pedindo: Senhor, enche-me do teu Espírito, dá-me do teu Espírito. Dado do Espírito? O Espírito já foi dado. Você que não bebe, você que não enche. Você querendo colocar a culpa em Deus, você ser uma pessoa tão fria e vazia, a culpa não é de Deus, é você que não bebe. Existe um rio de águas vivas, saltando desde a eternidade para o nosso interior. Aquilo que está lá em Zacarias, Deus criou os céus, mas também criou o nosso espírito. O que está em Eclesiastes 3, Deus colocou a eternidade dentro de nós. O que é a eternidade, irmãos? É o espírito de vida que foi derramado para dentro de nós. Nós somos um templo onde a eternidade já existe, onde o Espírito de Deus habita. Mas nós falamos isso de maneira religiosa, de maneira superficial. Não existem evidências. Aí nós procuramos ativismos, seja na área do louvor, seja na área da pregação, seja onde for. Nós procuramos ativismos para mostrar nossos dons, para mostrar nossa capacidade, mostrar alguma coisa que nós possamos fazer de espiritual. Irmãos, isso pode ser madeira, palha e feno. Então escute. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui, irmãos. Salmo de número 46. Vamos entrar nesse assunto, casa de Deus. Vamos ler o Salmo 46. Então, esses dois textos que eu acabei de ler, aqui no livro de Apocalipse, vai mostrar esse tabernacular. Vai mostrar, irmãos, que a consumação máxima, vou repetir isso pelo menos 2 vezes, a consumação máxima da casa de Deus é aquilo que nós entendemos na doutrina da Nova Jerusalém. A realidade suprema
do assunto casa de Deus é o que nós conseguimos ver nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, nesta nova Jerusalém. Esse cântico que nós cantamos aqui, esse cântico, ele é ministrado tendo uma visão do capítulo 21 e 22 de Apocalipse para trás. É cantar olhando de lá para cá. Então vamos nesse salmo aqui e perceber a ligação que este salmo tem. Esse salmo tem com o assunto casa de Deus. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa de Deus. Que dia? Todos os dias. Todos os dias eu posso morar. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Ele preparou de tal forma que ele deixou um caminho aberto, onde nós podemos entrar. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Entrar. Você tem intrepidez para entrar, permanecer, ficar, habitar a casa de Deus. Então, meu irmão, livre-se de uma vida cristã periférica. Livre-se de ser um cristão superficial. Livre-se de ter uma fé banal. Livre-se disso. Passe a ter experiência com Deus. Que a sua vida seja como um grande iceberg. Só a pontinha fique para fora. Que toda grandeza esteja na profundidade. Vamos ler esse salmo. Salmo 46. Este é um dos salmos dos filhos de Corá. Não carece falar sobre os filhos de Corá. Nosso irmão Alex fez uma linda exposição sobre isso. Mas o que eu quero apenas acrescentar, de maneira bem simples, é que os salmos dos filhos de Corá, eles precisam ser examinados com muito cuidado dentro do contexto que o nosso irmão apresentou, o contexto da história da vida deles. Como dentro de um caos, de uma tragédia, eles puderam conservar um coração de gratidão, de adoração e de profundidade no relacionamento com Deus. Se você estuda a palavra Corá e esmiuçá-la no original hebraico, você vai encontrar a raiz para a palavra Calvário. Calvário. Cruz. Então podemos dizer que os salmos dos filhos de Corá são salmos que descrevem o caminho da cruz. Só esse ponto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Vamos parar aqui. Você vai colocar a mão aqui e vem comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Fique com o eco dessa leitura aí na sua mente. 2 Coríntios 5. Vamos entender numa outra linguagem o que Paulo está dizendo. Paulo, ele vai traduzir para nós este salmo. Olha o que ele diz. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, ele está falando do seu corpo, 2 Coríntios 5, se desfizer, a palavra aqui se desfizer, ela traz esse sentido de corroer, corromper. Se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa, não feitas por mãos, eterna nos céus. Vou parar aqui de novo. Mas eu preciso que vocês prestem atenção aqui. Eu li rapidamente, porque eu já olhei o relógio aqui. E se tem uma coisa que não para nesse mundo, é hora, é o tempo. Ele é a menor partícula da eternidade. Seria melhor se fosse o inverso, né, irmãos? Mas não é. Aí a gente precisa, então me perdoe. Eu não queria fazer a leitura dessa forma, mas olha, irmãos. Este capítulo 5, não foi Paulo que escreveu a Bíblia em capítulo. Foi um irmão chamado Stephen Newton.
em 1227. Paulo estava tratando, e volto na inspiração da Bíblia, que é o que me emociona. O Espírito Santo soprou isso de maneira tão especial que ele colocou contextos, ele colocou leis aqui. Existem leis dentro de toda a Bíblia, chamam as leis da hermenêutica. Então tem o contexto. Então, se você volta, o contexto desses textos inicia desde o versículo 8 do capítulo 4. Aí ele vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Você vê um paradoxo? Atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não. Então você vê, como assim? Bom, por um lado, nós somos pessoas que podemos sofrer todo tipo de tribulação, de perplexidade. Nós podemos ser abatidos, mas nós não seremos destruídos. Nós, olha o que ele diz aqui, embora atribulados, nós não seremos angustiados. E por quê, irmãos? Aí ele vai dizer. Então essa palavra aqui, quando ele diz, se a nossa casa terrestre, ele não está falando da sua casa, lá na avenida tal, na rua tal, quadra tal, não esquece isso. Ele não está falando disso. Ele está falando aqui, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, se você passar por tribulações, se você for abatido, se você passar por perplexidade, se você passar por tudo isso, saiba que você tem, da parte de Deus, um santuário edificado, que não foi feito nessa criação, não, olha o que ele diz, não feita por mãos, porém eterna nos céus. Não é o que ele diz sobre o tabernáculo celestial, lá em Hebreus capítulo 8? Que Cristo entrou como sumo sacerdote dos bens já realizados. Ele sentou, ele está assentado no perfeito tabernáculo, que não é dessa criação e não foi feito pelas mãos dos homens. É a mesma coisa, porque é o mesmo tabernáculo. Aí o que diz, irmãos? E por isso, nesse tabernáculo aqui, nesse corpo, nós gememos, angustiados, gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Aí disse, todavia fomos encontrados vestidos e não nus. E a palavra aqui, muito clara. Sempre você vai olhar para Gênesis 3, quando Adão se encontrou nu, isto é, se nós perdermos a glória de Deus. Se nós perdermos a glória de Deus. Pois nós que, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, por não querermos ser despidos, mas vestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Bom, deixa eu parar aqui e voltar para o Salmo. Essa leitura tem que ser feita juntas, porque aqui agora nós entendemos. Irmãos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então nós podemos passar por tribulações, sim. Passar por perplexidades, sim. Sermos abatidos, sim. Porém não desamparados. Porém não desamparados. Porém, irmãos, não seremos destruídos. E por quê? Porque nós temos uma casa celestial. Quando você se sentir abatido, quando você for tomado de perplexidade, você vai pensar muitas coisas ruins. Você vai chegar ao ponto de sentir que a sua fé vai virar um pó. Mas não desista, creia. Existe um santuário eterno, no qual você foi chamado para habitar. Deus é este santuário. Ele é o seu refúgio. Entre para dentro dele, porque ali você vai ter sua fé renovada. Ali você vai sentir aquelas mãos furadas. Ali você vai sentir a presença de Deus. É ali que você vai se refazer. É ali que a sua mente vai ser renovada. Porque você, como eu disse ontem, você vai perder muitas batalhas, mas você não vai perder a face de Deus. Moisés perdeu Canaã, mas ele ganhou a face de Deus. Isso é tudo que você precisa. Aí vamos aos textos. Ainda que as águas, versículo 3, tumultuem, espumejem na sua fúria, e os montes se estremeçam. Tudo isso é o que Paulo vai descrever ali, de maneira tão didática, de maneira tão clara.
Aí, versículo 4, preste atenção. Ele vai dizer, há um rio. Meus irmãos, existe um rio. Como Jesus tratou desse assunto com tanta delicadeza. Ele falou desse rio de maneira tão linda, irmãos. Há um rio. Lá em Apocalipse capítulo 22, diz que do meio do trono de Deus flui um rio. Então, você vai ver que esse rio, na Bíblia, quer nos dizer algo muito glorioso. Jesus disse assim para aquela mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João. Ele cria todo aquele cenário, porque ele tinha em vista estas palavras. Quando ele desvenda o coração daquela mulher, ele disse, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem te pede água, tu lhe pediria água. E saiba que a água que eu te der vai formar dentro de você, no seu interior, vai formar dentro de você uma fonte que vai saltar para dentro da eternidade. O único rio que nós sabemos dentro da eternidade é esse que vem do trono de Deus. Jesus não pode ficar criando história. Jesus não pode dizer as coisas de maneira desconexa. Aí, em João capítulo 7, ele vai explanar isso de maneira mais linda. Ele vai dizer assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, olha o que ele diz para a mulher, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Será que Jesus está dizendo coisas sem pé e sem cabeça? Não. Ele nunca fez isso. Ele jamais faria isso. Ele estava dizendo verdades estonteantes. Ele estava dizendo, quem crê em mim, como diz a palavra. Quem crer, irmãos, é unir. Crer é andar. Olha o que diz aqui esse capítulo que acabamos de ler. Segundo aos Coríntios 5, 7, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então o que é fé? O que é fé, irmãos? Vou explicar para você o que é fé. Um homem chega para Jesus e diz, Senhor Jairo, principal da sinagoga, um homem que muitas vezes pregou contra Jesus, um homem que muitas vezes denunciou Jesus, esse Nazareno aí, isso é realmente um impostor, isso é um falso Messias, toma cuidado com os ensinos dele, ele está arrastando o povo contra si, dizendo que é filho de Deus, ele não é filho de coisa nenhuma, o Messias não veio, e ele devia pregar muito isso, nosso Messias é outro. Olha o profeta Zacarias, mostrava os profetas, com certeza, esse era o papel dele, principal da sinagoga, pregava o quê, irmãos? Pregava isso, ensinando o povo a esperar o Messias. Se você for numa sinagoga, é isso que eles fazem. Bom, só que um dia esse homem chegou na situação, a filha dele, de 12 anos, está à beira da morte. Ele foi até Jesus. Ele adorou e disse, Senhor, a minha filha está morrendo. Vá até a minha casa. E Jesus sai. Jesus vai. Quando você lê os textos, tanto Marcos como Lucas, você vai ver que Jesus não diz nada. Ele sai. Ali tem um pai desesperado e o nosso Senhor sai. Ele vai andando. O Senhor vai andando. E chega uma mulher com fluxo de sangue, que já tinha 12 anos, irmãos. 12 anos que essa mulher tinha um fluxo de sangue. O que ia fazer diferença 12 horas na vida dela? Já tinha 12 anos. Eu penso que ela não ia morrer. Mas aquela mulher vai lá e toca. E por que ela toca? Por que ela não tocou em João? Mas ela toca em Jesus. Aí Jesus faz o quê? Para. E ele faz uma pergunta como se não soubesse de nada. Quem me tocou? Ele sabia quem tocou, irmãos. Mas só que Jesus não estava fazendo nada com aquela mulher, ele estava fazendo com Jairo. Aquela mulher era só um pretexto dele. Aí ele vai e diz, quem me tocou? Ou ele não é onisciente, irmãos? Você crê que Jesus é onisciente? Então ele sabia quem tocou. Então por que ele faz essa pergunta? Quem me tocou? Na verdade, o cenário não tem nada a ver com a mulher nem com os discípulos, tem a ver com o Jairo. Aí os discípulos querendo animar o Senhor a deixar aquele assunto e andar. Porque, primeiro, ele está preocupado com alguém que toca ele. Aí os discípulos dizem, Senhor, todos te tocam. A multidão está te apertando aqui, tocam. Então o Senhor disse, não. Alguém tocou na orla das minhas vestes. Aí, a princípio, os discípulos pensaram que era um problema cultural ou um problema moral.
Mas o Senhor disse, não, saiu de mim virtude. Aí a mulher, tremendo e temendo, disse, foi eu, Senhor. Aí diz, filha, a tua fé te salvou. E o Jairo? Quem é que vai salvar o Jairo? A filha dele. Você está entendendo? Quem vai salvar ele? Ele está ali, irmãos, rangendo os dentes de desespero, que a filha está morrendo. O problema da filha dele não era um problema grave, era gravíssimo. É o pior. Quando tudo isso acaba, e Jesus parece que fez tudo cronometrado assim na sua mente, o tempo vai dar certo. Quando terminar aqui, o pessoal chega, aí o Jairo vai, aí ele vai sentir mesmo o que é andar comigo. Aí quando termina isso, eles começam a andar, chega o pessoal da casa do Jairo e diz, não importunes o mestre, tua filha morreu. Aí Jesus vai, chega e diz assim para o Jairo, não temas, crê somente. Você entendeu? O que o Senhor estava dizendo? Se você duvidar, eu paro. Se você crer, nós vamos andar juntos. Então o que é crer? O que é fé? É andar com o Senhor. Isso é fé. É andar acima dos problemas, é andar sobre as águas. Você entende? Porque quando você tira os olhos, por que Pedro afundou no mar? Você se lembra? Por que ele afundou? Porque ele tirou os olhos do Senhor. Então, fé, irmãos, é você permanecer diante da face dele e colocar os seus olhos unicamente na face dele, não importa se as águas tumultuam. Olha o que diz o texto. Ainda que as águas espumejem na sua fúria e os montes se estremeçam, há um rio, existe um rio dentro de você. Jesus falou dele. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto é eternidade. Isto é vida nos lugares mais altos. Esta é a nossa vida, irmão. Não é outra vida. Esta é a vida que Deus te deu. Agora veja o que ele diz. Que este rio, ele alegra a cidade de Deus. A cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Então, o que é a cidade de Deus? A cidade de Deus é onde está a casa de Deus. A casa de Deus é a cidade de Deus. Então, nós temos a cidade de Deus, nós temos a casa de Deus e nós temos o santuário da morada do Altíssimo. É tudo uma coisa só. É como se nós disséssemos que esse lugar tripartido é como o santuário, átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Pai, Filho e Espírito Santo, caminho, verdade e vida. Cidade de Deus, casa de Deus e o santuário da morada do Altíssimo. Que lindo é isso, irmãos. É esse lugar que Deus nos convida a entrar e participar e viver. Nós podemos dizer que esse lugar não é apenas o lugar de Deus, é o lugar nosso. É também nosso. Não é o lugar aonde Deus está, é o lugar aonde o seu Espírito nos conduz, aonde Ele quer que nós estejamos. Olha o capítulo 10, versículo 19 de Hebreus, diz assim, tendo, pois, ousadia, coragem, intrepidez para entrar. Ele não manda você ficar, Ele não manda você afastar, Ele manda você entrar. Ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor, e eu vou buscar. O que você vai buscar? Eu vou buscar entrar, eu quero morar na casa do Senhor. Eu não quero ficar na periferia, eu não quero ficar com a quinquilharia, eu quero contemplar, eu quero aprender, eu quero crescer. Eu não quero ficar nessa superficialidade. Eu não quero ficar nessa trivialidade. Eu quero ser um cristão de verdade, eu quero experimentar Deus mesmo sendo quem eu sou, mesmo sendo tão fraco, mesmo sendo uma pessoa débil, mas eu quero entrar, eu não vou desistir, eu vou batalhar, eu vou lutar, eu vou me esforçar para entrar. Entende, irmãos? É isso. Deixe-me mostrar um pouco sobre essa casa de Deus, essa cidade de Deus. Vamos falar um pouquinho dessa cidade. Porque a cidade, irmãos, é a consumação máxima da obra de Deus. Então nós temos santuário, nós temos a casa, nós temos a cidade. Se você quiser anotar os textos, eu vou lendo rapidamente. Hebreus capítulo 11, o versículo 10. Olha o que diz, irmãos.
porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Está falando aqui de quem, irmãos? Abraão. Abraão. Então, por favor, vamos pensar de maneira lógica, vamos pensar de maneira clara. Abraão não tinha Bíblia. Abraão não tinha lido Paulo ainda, é claro que não. Abraão não tinha lido Apocalipse. Mas como que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos? Porque na Bíblia, a única cidade que tem fundamentos, só tem uma. Qual? A Nova Jerusalém. Ela tem 12 fundamentos. O primeiro fundamento é jaspe. Primeiro fundamento é jaspe. É a Nova Jerusalém. Lá em Apocalipse, capítulo 21, os versículos 14 e 19. A cidade que tem fundamentos. Diz que Abraão aguardava essa cidade. Irmãos, eu processo na minha mente isso da seguinte maneira. Quando o Senhor chamou Abraão, você se lembra? Diz que Deus chamou Abraão e ele não sabia para onde ia. É impressionante, irmãos. Ele não sabia para onde ia. Como é que alguém me tira da minha casa, da minha parentela, da casa do meu pai e me leva para um lugar que eu não sei onde vou? Não é verdade? Ele não sabia. Mas à medida que ele foi caminhando com Deus, ele começou a aspirar e a desejar uma cidade. E ele viu que essa cidade tinha fundamentos. Irmãos, imagine que um homem que viveu naquela época de Abraão já tinha anelos pela Nova Jerusalém. Nova Jerusalém não foi um assunto no coração de João. Nova Jerusalém é um assunto que sempre governou o coração de Deus. E diz assim, da qual Deus é o arquiteto edificador. Veja ainda no versículo 36 deste mesmo capítulo 11, Hebreus 11, 36. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Olha essa frase, pátria superior. Aqui, nesse ponto, coloca o texto de Filipenses 3:20. Filipenses 3:20, quando diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos anelantemente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Será que nós dizemos isso, irmãos? Com um coração cheio de alegria, cheio de certeza? Você pode olhar à sua volta, você pode dizer, ai meu Deus, eu vivo um casamento tão difícil. Ah, Senhor, eu vivo lutas tão difíceis. Ah, Senhor, essa doença que me limita, eu já não estou suportando mais. Pare de murmurar. Isso aí é temporário. Isso aí são os cravos do trabalho da cruz na sua vida. Você tem uma pátria superior. Um dia você vai ver que tudo isso foi um caminho de Deus para aperfeiçoar Cristo na sua vida, para formar Cristo na sua vida. Vamos para um outro texto. Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22. Diz assim, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. A versão Reina Valera diz assim, Monte Sião, na versão atualizada está IA. Essa tradução não está correta. Correto como está na Reina Valera. Monte Sião, porque Monte Sião, escute isso, Sião na Bíblia nos fala do pensamento mais elevado de Deus acerca da sua igreja. É uma figura. Sião é uma representação da igreja gloriosa. Então escute isso. Ele diz, mas tendo chegado ao monte Sião, essa palavra chegado aqui, irmãos, ela é tão linda em Hebreus. Lá em Hebreus 4,16 ela corre assim. Veja aí Hebreus 4,16. Achegai-vos confiadamente ao trono da graça. Está vendo? Este é o sentido dessa palavra. Ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial.
Então, o Monte Sião, a cidade do Deus vivo, é a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Vamos para Hebreus 13, 14. Hebreus 13, 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. O que diz aqui o texto? Mas buscamos a que há de ver. O que o salmista buscava? Que eu possa morar na casa de Deus. Apocalipse 3:12. Ao vencedor. Apocalipse 3:12. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Olhe bem, irmãos, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Então, pega aqui esse texto e examine ele com todos os textos já citados. Então, qual era a cidade que Abraão tanto desejava? Qual era a cidade que Abraão tanto queria? Era uma cidade que tinha fundamentos. Quem lançou esses fundamentos? Cristo disse, eu edificarei a minha igreja. Se a igreja é o pensamento mais elevado de Deus, acerca de nós, acerca do seu povo, e esse pensamento é Sião, e se Sião, irmãos, é a casa de Deus, é a nova Jerusalém, agora aqui nesse texto vai dizer que Deus, ele vai cravar em nós o seu nome, e o nome da cidade, da sua cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu. Que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Apocalipse 21, versículo 2. Olha o que João diz. Vi também, Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Agora, que coisa linda João vai colocar aqui. Isso ainda não tinha sido revelado, irmãos. Abraão não viu, o escritor aos Hebreus não viu, mas João viu. João diz assim que essa cidade é uma cidade nupcial. Ela é uma mulher, ela é uma noiva. Diz assim, vestida, adornada, ataviada, como noiva, adornada para o seu esposo. Sabe essa palavra adornada aqui, irmãos? É a mesma palavra que Jesus usou em João 14. Vou preparar-vos, adornada para o seu esposo. Ainda o versículo 10 deste mesmo capítulo. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. 21, 10. Então, meus irmãos e irmãs, que lindo é isso aqui. Que preciosidade nós temos sobre toda essa verdade. Conhecer isso, irmãos. Aquilo que o salmista buscava, eu quero morar, eu quero habitar na tua casa. Quando você estuda o assunto casa, você vai ver que esse assunto, ele tem dois pontos importantes. A cidade de Deus e o santuário da morada de Deus. Então, cidade, casa e o santuário. E tudo isso tem a ver conosco. Tudo isso tem a ver com a nossa vida. Tudo isso tem a ver com a realidade espiritual. Tudo isso tem a ver com como vivemos, como fazemos, como nos movemos, como existimos. Tudo isso, irmãos. E nós não podemos desprezar. Que evangelho que nós vamos crer? Que vida cristã nós vamos buscar? Não pode ser uma vida separada dessas verdades. Como os salmos cantam isso? Como os salmos estão cheios, recheados dessas verdades? Permita-me citar três salmos. Ele usa a palavra aqui moradas, mas em outras expressões. Salmo 26, 8, diz assim, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. Então quer dizer que quando você lê uma frase como essa, eu amo, Senhor,
a habitação da tua casa. O que é que tem que vir na sua mente? Aquele templo de Jerusalém? Aquele templo que Jesus encontrou nos seus dias? Um templo que já tinha perdido todo o seu adorno, toda a sua glória? Um templo que foi reedificado por Herodes, um rei ímpio, pagão? É isso que vem à sua mente? Claro que não. Quando nós lemos isso, nós temos que tocar a verdade espiritual. Nós temos que ter realidade espiritual. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, o lugar aonde a tua glória assiste. Então, o que nós temos que amar? Esse amar, o lugar da habitação de Deus, envolve duas coisas. A realidade celestial e a realidade terrenal, o testemunho da igreja. Será que nós amamos o testemunho da igreja, irmãos? Se amamos, a pergunta é, o que nós temos feito? O que nós temos feito? Deixa eu colocar outro texto. Salmo 43, 3, está assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte, os teus tabernáculos. Essa palavra tabernáculos está aqui no plural, pode dar ideia dessas três partes, porque o tabernáculo tinha três partes. A ideia da casa de Deus tem três partes: cidade, casa e santuário. Então, engloba tudo isso. Salmo 132, versículo 7, diz assim: encontremos na sua morada, adoremos ante ao estrado de seus pés. Aqui é um convite para nós encontrar o Senhor. Agora, por favor, deixe-me terminar colocando isso de maneira bem prática, vendo um texto aqui em Mateus, capítulo 18. Apenas citei esses salmos para colocar uma moldura no que estava dizendo, mas permita-me concluir, para que eu possa ser fiel ao horário. Deixe-me ler aqui Mateus 18. Desde o versículo 15 até o 20. Preste bastante atenção. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se não os atender, dize-o à igreja. Se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Então, deixa eu explicar esses textos para que eu possa seguir lendo. O que o Senhor quer dizer para nós é que existem problemas na igreja. Tem irmãos que eles provocam problemas. Que a igreja precisa saber, existem problemas entre nós. E os problemas precisam ser resolvidos na luz. Então, a primeira coisa que esses textos vão dizer, há problemas na igreja. Há dificuldades, sim. Há contendas. Existem essas coisas, mas não é a vida normal. Porque se a pessoa quiser persistir com contendas e não ouvir e não atender à disciplina, então essa pessoa ela está vivendo uma vida ímpia no nosso meio. E o ímpio não pode permanecer na casa do Senhor. É isso que o nosso Senhor está dizendo. Ok? Agora vamos para os outros textos. São degraus, são 3 degraus aqui que ele vai nos mostrar. Agora olha o versículo 18. Parece totalmente desconexo. Ele diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade vos digo que se dentre vós, sobre a terra, concordar, 2 dentre vós, concordarem sobre a terra, a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Então o Senhor coloca outro degrau, outra sentença. Ele está dizendo, primeiro, existe problema, sim. É possível que haja contendas? Sim, essa não é a vida normal da igreja. Agora ele vai mostrar o que é a vida normal da igreja. O que ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que desligar na terra
terá sido desligado nos céus. O Senhor está dizendo, cuidado, como vocês estão andando. Porque a maneira como vocês andam pode ligar e pode desligar o celestial. Porque o movimento celestial sobre a terra vai depender de como vocês estão caminhando, de como vocês estão concordando. Então, quando ele diz, se dois dentre vós concordarem, o que o Senhor está dizendo? O caminho não é a contenda, o caminho é a comunhão. Se houver contenda, vocês têm que tratar. Mas quando houver comunhão, toda essa comunhão vai designar os movimentos celestiais sobre a terra. Não é tremendo isso, irmãos? Se dois dentre vós concordar, isso será aceito pelo meu Pai que está nos céus. Agora, olha o terceiro degrau, que é o mais alto. Ele diz, porque onde estiver dois, ele disse dois concordar, ou três, reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Aí o Senhor está colocando o degrau mais alto. Esse degrau tem que ser examinado à luz dos outros dois. Isto é, irmãos, se tem algo que reprime, que afasta a presença de Deus e nos coloca numa vida periférica, é quando tem contendas. Quando existe contenda, irmãos maldizentes, irmãos que murmuram. Se essa luz queimar e os irmãos demorar uma semana para colocar, o irmão já sai murmurando, reúne os filhos em casa, a esposa diz, você vê lá os irmãos? Quanto tempo que ela não faz nada? É um bando de preguiçosos. Não, olha, eu não sei. E começa a falar. Se um dia, irmãos, ele encontrar um copo, os irmãos estão sujando o local de reunião. É terrível isso, irmãos. Nós estamos virando uma Babilônia por causa de um copo que o irmão achou. Sabe essa murmuração crescente, maligna? Sabe o irmão que fica falando do irmão? Sabe o irmão? Irmão, isso é triste. Sabe, é tão abominável que diz que é uma coisa que Deus abomina. A tradução lá em Provérbios 6 é nojo. Deus tem nojo de fofoqueiro. Porque o fofoqueiro, ele tem uma língua de sapo, ou uma língua de serpente. Ele tem uma boca de sapo e um estômago de urubu. Eu não sei onde tem essa definição, mas é mais ou menos isso. Então, fofoqueiro é abominável. O irmão que fala do irmão. A ponto que se esse irmão não arrepender, tem que considerar ele o quê? Publicano. Mas a gente não... Porque existe o fofoqueiro ativo, existe o fofoqueiro passivo. Todos os dois é farinha do mesmo saco. Porque o fofoqueiro passivo, ele é mais espiritual. Ele ouve, não, irmão, irmão. Porque se ele é espiritual mesmo, ele diz, irmão, em nome de Jesus eu te repreendo, não toque no corpo de Cristo. Porque quem toca no corpo de Cristo, toca em Cristo. E quem um dia fez isso, caiu por terra e ficou cego. E foi transformado, e você não está sendo transformado, então você ainda não caiu por terra. Um dia você vai cair. Se você não cair, você está perdido. Porque quem tocar no corpo de Cristo, toca em Cristo. Então não toca. Então o Senhor está mostrando isso. É grave. Isso impede a presença do Senhor. Agora o que ele diz, irmãos? Olha a responsabilidade. O que ligar na terra, a vossa comunhão, a vossa união é um ligamento tão forte que move os céus. Entende? Determina as ações dos céus, a vossa comunhão na terra. Porque vocês são a casa de Deus, o lugar onde os céus e a terra se encontram. Aí ele vai colocar outra sentença. Onde estiver dois ou três reunidos, ligados em meu nome, ali eu estarei presente. Irmão, se nós queremos a presença do Senhor, se nós queremos viver essa vida celestial na terra, eis aqui um texto, ou textos, 5 versículos, que mostram um caminho tão glorioso, tão simples. É a única maneira de nós vivermos a casa de Deus, o santuário de Deus. É a única maneira de nós termos o testemunho como a cidade de Deus na terra. Hoje, irmãos, nós somos a casa. Hoje nós podemos entrar no santuário, mas amanhã nós seremos uma cidade nupcial, uma cidade celestial, a nova Jerusalém. Que assunto glorioso, irmãos. Agora você entende o que o salmista quis dizer? Uma coisa. Esta é a minha busca. Essa é a única coisa que eu busco. Tudo que eu orar, tudo que eu pedir se resume em uma única coisa. Eu quero ser a nova Jerusalém. Eu quero ser a cidade de Deus. Eu quero entrar no santuário de Deus. Eu quero ser uma morada nesta cidade para Deus. Eu quero ser habitado por Ele. Essa é a nossa busca, irmãos.
Esta é uma só coisa que nós buscamos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor continue falando a todos nós. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Bendito é o teu nome para todo sempre, Senhor. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, Senhor. Porque nós temos sido, Senhor, tão frios em relação à vida de oração, à tua palavra, à comunhão. Senhor, nós temos batalhado, Senhor, de maneira vã, porque não temos buscado a tua casa, não temos buscado o teu santuário, não temos buscado o teu testemunho. Estamos edificando com a nossa força, Senhor, e não sabemos ainda onde chegar, ou pior, se inconscientemente estivermos edificando uma Babel para colocar o nosso nome. Nos guarda, Senhor. Nós queremos a realidade da tua casa. Dá-nos o coração deste salmista, Senhor, que nós possamos desejar uma única coisa e buscar de maneira veemente isso, Senhor, habitar nos lugares mais altos, habitar onde o Senhor habita, Senhor. Que nós possamos ter o coração de Abraão, que nós venhamos aspirar este lugar, Senhor. Porque o que nós olhamos na tua palavra é que havia um profundo desejo destes homens pela tua morada. Senhor, que este seja o nosso desejo, que o nosso desejo seja ser a tua morada, Senhor. Que o nosso desejo seja ser esta morada, mas nunca, Senhor, seremos a tua morada se nós não conseguirmos habitar no Senhor. Por isso nós somos convidados, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vem, Senhor, com a tua sombra sobre nós, Senhor, com a sombra da tua presença. Porque, Senhor, as contendas, as divisões, Senhor, quantas coisas, as carnalidades têm impedido de nós vivemos essa realidade tão elevada, Senhor. Nos livra desse cristianismo periférico, Senhor. Nos livra a ser cristãos superficiais, Senhor. Leva-nos às profundezas do Senhor. Leva-nos a viver as profundezas do Teu Espírito Santo, Senhor. É isso que nós te pedimos. Não permita que nós venhamos sair deste lugar, Senhor, sem ter a nossa consciência ferida pela palavra de Deus. Não permita, Senhor, que nós venhamos dar as costas à Tua voz, porque temos saído enquanto o Senhor fala, temos dado as costas enquanto o Senhor fala, temos levantado enquanto o Senhor fala. É como se nós estivéssemos dizendo, não é Deus que está falando, não é Ele que fala a nós. Senhor, dá-nos um coração reverente na Tua presença, Senhor. Que haja aqui uma assembleia reverente na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te rogamos aqui no grande nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.